Bem-vindos à Semana do Emagrecimento. Esse é o nosso vídeo 2 que eu vou falar um pouco sobre a neuroplasticidade e como ela atinge processos do emagrecimento. Mas o que é a neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de modular e remodular conforme as experiências que você vive da sua infância até a sua morte. Mas como isso acontece? Todas as experiências que você vive, seja cognitiva ou motora, sendo aprender alguma coisa de dança, algum instrumento, ou ler um livro, aprender um novo conhecimento, isso cria uma informação para o seu cérebro. Dentro do seu cérebro existem mais de 86 bilhões de neurônios que são responsáveis por captar essas informações. Quando o neurônio se junta a um outro, ele passa essa informação e cria como se fosse estradas na sua mente neurais. Essa ligação de neurônio para o outro chama sinapse. As sinapses ocorrem o tempo todo na sua vida, como quando você aprende alguma coisa nova. E tem uma diferença entre elas. Existem as sinapses fortes e as sinapses fracas. O que é isso? As sinapses fortes é quando você aprende algo e estimula esse aprendizado, deixa esse aprendizado contínuo praticando. Com isso, você vai ativando os caminhos sinápticos dessa aprendizagem, deixando eles mais fortes. Quando você aprende algo e esquece disso, você não estimula o processo sináptico desse neurônio, então você deixa essas conexões fracas, dando a tendência a esquecer com mais facilidade. Por isso que você não esquece andar de bicicleta nem dirigir um carro. Porque no seu cérebro isso está muito forte, isso já está modulado fisicamente no seu cérebro e isso se torna um hábito, se torna mais fácil. Tá, Thiago, você já falou sobre todas essas questões de neurociência, mas como isso interfere no processo de emagrecimento? Quando você tem um objetivo que é emagrecer e não consegue, quer dizer que seus hábitos não estão sendo suficientes para chegar no processo de emagrecimento. Quer dizer que você precisa aprender novos hábitos para chegar até o processo final do emagrecimento. Então, o que isso significa? Que você precisa aprender o processo de emagrecimento. Você precisa criar conexões neurais, conexões cerebrais no seu cérebro para você emagrecer. Você precisa vivenciar um hábito mais saudável dentro do seu cérebro. Imagina que você tem uma rotina de chegar em casa cansada, estressada e você come um chocolate. Você come esse chocolate e depois te vem um pensamento tipo, nossa, comi um chocolate, não devia ter comido o chocolate. Isso gera um estresse e te deixa num looping de ações e de hábitos negativos. Então existem algumas ferramentas psicológicas que agem diretamente nessa reprogramação de hábitos negativos. Então peraí, você está me falando que eu consigo reformular algum tipo de pensamento? Sim. Imagina alguma vez que você já mudou de opinião. Lembrou? Qualquer coisa. Seja sobre a impressão de alguém ou sobre alguma coisa mais séria. Isso é feito na neuroplasticidade. Você tinha um caminho neural sobre determinado assunto, só que você mudou essa forma de pensar. Isso ocorre da mesma forma. Para o processo de emagrecimento ser mais efetivo, eu vou te dar uma grande dica. Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova na sua vida? Qual foi a última vez que você estimulou seu cérebro a aprender algo novo? Quando você entra num processo de emagrecimento, você precisa estimular seu cérebro de forma positiva, porque muitas vezes o processo de emagrecimento é chato, porque a gente tem muitas crenças que nos limitam a fazer certos hábitos, coisas que eu vou falar no vídeo de amanhã. Mas voltando pra cá, você possui alguns hábitos que te deixam frustrados com o emagrecimento. Então, para conciliar o processo de aprendizado do emagrecimento, faça algum processo de aprendizagem que você gosta, como por exemplo, frequentar aulas de dança. O que acontece numa aula de dança no seu cérebro? Você tem vários estímulos ricos que promovem a neuroplasticidade. Você tem o estímulo da música, que você escuta a música, ela pode te dar algumas sensações, relembrar algumas sensações, reativar sistemas sinápticos de lembranças de memória. Ou se for alguma música nova, você presta atenção na música, na letra. Você tem a visualização dos passos, você precisa aprender aquela coreografia e colocar isso no ritmo. Então, observa como isso é rico para o seu cérebro, como isso é rico para as conexões cerebrais. E é algo que vai te dar prazer, você se sente feliz numa aula de dança, por estar com seus amigos, por estar com a galera toda, pela questão social. Então essa neuroplasticidade ocorre de uma forma mais positiva e seu cérebro automaticamente vai ficando em movimento. Então quando você quer ter um processo de emagrecimento, tenta auxiliar junto com isso um aprendizado que você goste. Um exemplo que eu dei foi a dança, mas pode ser aprender um instrumento musical que você tanto queira ou outra coisa que você queira aprender, a bordar, etc. Mas tenta sempre juntar o processo de emagrecimento
um aprendizado que você queira, para o processo de emagrecimento ser mais dinâmico e mais fácil, porque, querendo ou não, ele é um processo difícil, porque precisa reestimular nossas crenças. Toda pessoa pode mudar sim suas questões de hábito. Então, se você fala, eu não consigo emagrecer, eu não consigo ir para academia, é porque você tem o hábito de pensar assim. Como eu falei, existem ferramentas que mudam essa programação mental e você consegue mudar a forma de pensamento, você consegue deixar essas sinapses mais fracas e criar sinapses mais fortes, positivas, que te vão levar ao sucesso do emagrecimento. Quando a gente programa seu cérebro para ele ir num processo de emagrecimento definitivo, o que acontece? A gente fala de um processo de mente magra. Quando você tem uma mente magra e começa a entender os objetivos que você tem e os tipos de pensamento que você tem relacionado àquele hábito, isso fica gravado na sua cabeça de forma positiva e duradoura. Então a tendência de você manter esse emagrecimento por mais tempo é mais forte, porque você tinha um hábito de comer errado, de ter uma vida que não seja saudável, e com técnicas e ferramentas psicológicas você reprograma seu cérebro a pensar de forma diferente. Então você vai seguir essa nova forma de pensamento e provavelmente não vai cair naquele hábito de novo e provavelmente engordar. Por isso que muitas pessoas não conseguem emagrecer, porque elas não param e analisam seus hábitos, elas querem agir diretamente naquilo. Eu vou fazer algo, eu preciso emagrecer, vou pra academia. Só que ela não consegue sustentar, como no vídeo anterior que a gente falou que ela não consegue sustentar uma dieta, porque ela tem um estímulo só de motivação primária. Digamos assim, ela não consegue permanecer com isso. E em contrapartida a esse pensamento magro, existe o pensamento gordo, que são todos os hábitos que te levam ao insucesso do emagrecimento, todos os hábitos que fazem você não chegar ao objetivo que você quer, que é o emagrecimento. Então, quando você tem algum pensamento do tipo, eu não gosto de comer salada, aí você está comendo salada e você está pensando no chocolate. Então você foi criado a pensar que comer um chocolate é positivo para você. Então é um processo que desde criança, essa alimentação que você vem tendo hoje, de comer salgadinho, de comer bolacha, se tornou normal, que na verdade não é. Então esses alimentos mais processados, eles estimulam hormônios do bem-estar de forma mais rápida, estimulam mecanismos de vício. Então, quando você come chocolate, provavelmente você vicia mais rápido no chocolate. Observa por que você não consegue viciar em brócolis. Porque o brócolis ele não ativa esses mecanismos de vício psicológicos, fisiologicamente falando. Então, alimentos processados, alimentos que são sintéticos, alimentos que são, entre aspas, para você, gostosos, você já criou todo um esquema cerebral que te faz pensar que esses alimentos são mais saborosos, sendo que na verdade é só uma questão de reprogramar seu cérebro a entender que alimentos naturais são mais saudáveis e automaticamente com isso você consegue ter um processo de emagrecimento mais efetivo. Tá, mas como isso acontece de verdade? Então, recapitulando, no processo de emagrecimento você precisa criar um novo hábito diferente daquilo que você já tem enraizado na sua mente. Você precisa experimentar novos hábitos de forma positiva, que você entenda sobre esse processo, para essas conexões sinápticas serem mais fortes e mais efetivas, relacionadas ao conhecimento do seu ser, conhecimentos mais profundos e psicológicos. Dentro disso tem alguns vilões que agem diretamente no processo de insucesso do emagrecimento. Eu brinco que dentro da nossa cabeça existem algumas vozes. Como se fosse do filme Divertidamente, tem a voz que fala: não, você vai emagrecer, vamos lá, uhul, é a voz da motivação, é a voz da alegria. Mas tem aquela voz que quer ficar na cama, aquela voz que fala: não, deixa pra lá, não, come chocolate agora, não, fica aí. Sempre não, sempre ela te sabota. E tem a voz que, eu falo que é a voz do nojo, que fala: não, pelo amor de Deus, você já pagou a academia, você não vai. É aquela voz que fica te colocando pra frente o tempo todo, que fica colocando em pauta sobre a sua motivação e a sua tristeza, digamos assim. Tem esses três tipos. E elas querem o seu bem, elas não querem te fazer mal, porque todas querem uma recompensa. Ficar na cama é uma recompensa, ir pra academia é uma recompensa, e tem essa voz meio juíza que coloca as duas em pauta. O diferencial é qual voz você vai deixar tomar conta da sua vida, qual voz vai deixar fazer você agir, qual voz vai criar pensamentos que vão te fazer ter hábitos saudáveis ou não. E nisso tem processos e ferramentas psicológicas, mais uma vez,
que te ajudam no processo de emagrecimento. O emagrecimento ele deixou de ser algo totalmente focado no hábito e começa a ser trabalhado de forma mais cognitiva. Por isso que algumas pessoas não têm sucesso no emagrecimento, porque elas tratam diretamente no hábito e não conseguem se sustentar, porque elas não entendem que o processo ele deve ser cognitivo também. Por isso que os novos estudos científicos vêm falando sobre a função multidisciplinar no processo de emagrecimento de um ser, que o profissional de saúde ele precisa entender que exercício físico, como alimentação, mas o principal também é o cuidado da sua consciência, para você entender como o seu organismo, como a sua mente e como o seu corpo como um todo funciona. Te espero amanhã no próximo vídeo falando sobre crenças limitantes, pensamentos sabotadores e como identificá-los e mudar todo esse processo e ter conexões sinápticas positivas, criando hábitos positivos no processo de emagrecimento.